Diz aí, meu povo, Agostinho Brito aqui da UFRN para mais uma videoaula em programação em C++. Na última aula que nós tínhamos gravado e colocado aqui no canal, a gente falou sobre esse pequeno exemplo, que era o exemplo da classe vetor 2D, destinada a representar um vetor no plano, no plano cartesiano. E nós mostramos como fazer isso em um único arquivo. Só que normalmente a gente não trabalha com arquivo só, né? Quando você vai desenvolver projetos maiores, quanto mais complexo o projeto é, mais linha de código você tem associado com o teu programa. Então, a gente vai pegar esse programa que a gente preparou, esse exemplo, e vamos trabalhar com ele de forma a modularizar o código que nós fizemos aqui. Para isso, nós vamos criar aqui no nosso projeto dois outros arquivos. São os arquivos referentes às declarações e definições da classe vetor 2D. A classe vetor 2D ela está junto aqui do programa principal, do main, mas eu vou tirá-la daqui, porque normalmente é importante que você mantenha isso em outros arquivos para facilitar o foco no momento que você está programando. Quando você estiver desenvolvendo a classe, você está no arquivo só com a classe, para você poder prestar atenção a ela direitinho. Então, vamos fazer a inclusão de dois arquivos novos aqui no projeto. Vou criar os arquivos no projeto, que é para a gente poder proceder com a programação dessa maneira. Na minha IDE, nessa Qt Creator, ela tem aqui na lateral esquerda da telinha uma aba de arquivos que você pode abrir, né, que você pode ter acesso para o teu projeto. E nessa aba eu tenho apenas um código fonte, que é o main CPP, esse cara que a gente está vendo aqui. Então vamos criar mais dois. A gente vai criar dois arquivos para representar a classe vetor 2D que nós estamos criando, trabalhando. Para isso, eu vou aqui em cima do nome do projeto, boto o mouse lá em cima e clico com o botão direito e mando adicionar a classe. Como a classe ainda não existe dentro do meu diretório, eu não criei ela em outro local, eu vou fazer com que a classe seja adicionada de forma a ser criado um novo arquivo, novos arquivos. Se você já tivesse a classe lá, tem a opção de você colocar outros arquivos, inclusive diretórios inteiros. Mas não é o caso que a gente está fazendo aqui. Então, quando você manda adicionar um novo, você tem a opção de criar um código-fonte, um cabeçalho e a classe. Dá para você criar a classe selecionando primeiro o código-fonte, depois o cabeçalho, fazendo cada um de maneira separada. Mas isso aqui é altamente conveniente. Você vai criar a classe, o Qt já cria um esqueleto da classe para você e faz isso para facilitar a tarefa do programador. Então, como a gente não tem nem o arquivo header e nem o CPP da classe pronto, que é o arquivo de definição, eu vou fazer isso usando essa primeira opção aqui. A gente vai ver como é prático de fazer. Eu vou colocar o nome da classe, vetor 2D. Veja, é o mesmo nome da classe que eu já estou usando. Então, não vou querer mudar. Eu coloco esse nome da classe e olha o que é que o Qt já faz para mim. Ele já sugere os nomes de dois arquivos que eu vou utilizar para a minha classe. Normalmente você usa como nome do arquivo o mesmo nome da classe. É obrigatório? Não, é claro que não é obrigatório. Mas é quase que mandatório, porque agora fica mais fácil do programador saber onde está aquela classe, porque você já tem o nome do arquivo associado. Então, via de regra, para o nome da classe que você vai usar, use aquele nome do arquivo que tem uma referência parecida com a classe que você está escolhendo. Manda adiante. Não precisa você se preocupar com essas outras opções, elas não são necessárias nesse estágio de programação que a gente está desenvolvendo. E acabou. Tá? Algumas coisas ele vai incluir, como essa função que aparece aqui, depois a gente vai falar sobre ela, não nesse momento, eu vou removê-la aqui do projeto, porque ela não faz sentido existir aqui nesse momento. E aqui está a nossa classe vetor 2D, tá prontinha. Tá? Isso aqui é uma mágica que aparece, já eu falo sobre ela, o que é que ela simboliza, mas vamos trabalhar com a declaração da classe vetor 2D. Declarar a classe significa você inserir ou escrever aqui no trecho de código quais são as propriedades da classe e quais são os métodos que ela possui. Então, eu vou lá para a função principal e eu vou abrir aqui numa segunda abazinha o main.cpb, que é para ficar fácil de eu copiar as coisas de lá para cá.
né? Eu não vou escrever de novo porque eu não sou besta. Eu vou copiar. Então, vou copiar o x e o y. Tá aqui o x e o y estão copiados, que são as duas propriedades da classe. E vou copiar, preste atenção, gente, apenas o protótipo da função. O protótipo é essa linha que diz como a função pode ser chamada. E para essa outra função membro também. Pronto. Acabou a declaração da classe Vetor2D. Eu só tenho esses dois métodos, não preciso colocar mais nenhum outro por enquanto, né? Então a gente já tem a classe Vetor2D prontinha para ser utilizada. Essa é a declaração da classe. Vamos salvar a declaração e deixa a classe pronta. Perceba que você não tem implementação nenhuma dentro da sua declaração. A implementação você vai colocar no outro arquivo, que é o arquivo de C++, o arquivo CPP. Aqui só precisa as assinaturas das funções. Você pode, inclusive, omitir essa variável aqui se você achar conveniente. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de deixar as variáveis aí, porque quando eu estou programando, eu fico vendo o que é que elas simbolizam, né? Na sequência em que elas aparecem num método. Então, não é necessário que você coloque. Mas eu coloco, e inclusive tem situações onde você pode atribuir valores iniciais para essas variáveis. Então, via de regra, eu prefiro deixá-las aí. E agora o vetor2d.cpp. Perceba que o vetor2d.cpp já inclui o vetor2d.h, que é para quê? Que é para quando o compilador estiver compilando o vetor2d.cpp, ele já saber exatamente o que é que vai ser incluído na classe, como é que a classe é, para ele verificar como é que as definições da classe estão sendo feitas. Para criar as definições, eu vou tirar isso daqui e copiar para cá. Gente, o fato de você só copiar e o fato dele estar dentro do arquivo vetor.cpp não implica que setX e getX são funções membro daquela classe. Não. Da maneira que estão aqui, elas são funções comuns que podem ser usadas por qualquer trecho de código. Portanto, não é assim que você declara ou que você cria a implementação dos seus métodos. Você faz a definição dos métodos. Como se faz a definição dos métodos nesse caso? É assim, ó. Passa o argumento o tipo de retorno, o valor de retorno. Coloca o nome da classe, vetor2d, seguido do operador de escopo, que é esse operador dois pontos aqui. Ele tem que estar presente. Então essa linha está dizendo o quê? Que você está implementando o setX que pertence à classe vetor2d. Em outras palavras, essa é a definição do método setX no escopo ou na abrangência da classe vetor2d. Isso vale para o setX e para o getX também. Todos os dois são métodos da classe. Uma vez que você terminou de criar a sua classe, arranca isso daqui, né? E aí você está com o teu código todo prontinho. Deixa eu colocar aqui um 3 positivo, para a gente não passar por esse crivo, e já fica direto no valor 3 que o x vai assumir. Salva tudo. Compila, deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, faltou algo importante. Include, que eu não coloquei, vetor2d.h. Se você não colocar o include vetor2d.h aqui, como eu não coloquei, e o compilador bem me lembrou, não há como você saber quem é a classe vetor2d, porque no momento que o compilador for compilar o main CPP, ele vai passar pelas classes que estão definidas dentro do IOStream, mas não encontra nada de vetor2d. Então isso aqui para ele é um tipo de dado estranho. Mas agora eu espero que funcione direitinho. Vou lá, né? 3, que foi o resultado do valor que você atribuiu ao x. E é assim que você vai proceder, né? Sempre criar um par de arquivos para cada classe e trabalhar dessa maneira. Perceba que como ficou mais limpo o código, você tem uma função principal, onde você usa uma classe vetor2d.cpp que está definida aqui dentro. Veja que quando você está programando nesse main, você é o utilizador da classe. Você não tem que se preocupar como é que a classe é implementada. Seu foco é apenas em decidir o que é que a função principal vai ter que fazer.
Quando você está criando o arquivo de header, seu foco aqui é definir como é que as pessoas vão usar os métodos da sua classe, como é que a sua classe ela é, né? As interfaces para o mundo externo. E quando você está trabalhando no vetor 2D.cpp, o seu foco é garantir que a interface faça exatamente aquilo que ela se propõe, sem distrações de outros trechos de código que tem dentro do teu programa, do teu projeto. Tá? E finalmente, o que danado é isso, essa mágica que aparece aqui? Essa mágica que aparece aqui, isso aqui chama diretiva, deixa eu escrever aqui para ficar bem claro. Diretiva de compilação condicional. Isso aqui não tem só no C++, não. Isso aqui tem também em outras, né, em outros tipos de projeto, como por exemplo um projeto em C também dispõe desse tipo de recurso. E ele serve para quê? Vamos imaginar que no seu projeto tivesse também, eu vou colocar aqui na forma de um comentário, existisse lá uma classe vetor 3D. E nessa classe vetor 3D, você tivesse lá dentro algo assim, include vetor 2D.h. Ela usasse as implementações que você fez aqui da classe vetor 2D para alguma finalidade. Aí lá na função principal, você fez isso, ó, include vetor 2D.h e logo em seguida você fez essa implementação. Include vetor 3D.h. Isso aqui você foi lá no arquivo vetor 3D.h e incluiu essa linha. Para quê? Para poder usar no header do vetor 3D alguma coisa que você fez aqui. Aí lá na função principal, para ficar bonito aqui, né, na nossa telinha. Lá na função principal, você fez essas duas inclusões. Include vetor 2D.h, include vetor 3D.h. O que é que aconteceria se isso aqui não estivesse lá? Primeiro vamos entender o que é que essa declaração aqui ela representa. A diretiva de compilação ifndef ela faz o seguinte. Ela verifica se esse símbolo está declarado numa tabela de símbolos que o compilador gera no momento em que ele está compilando um código-fonte. Ele vai compilar um arquivo C, então ele cria uma tabelinha, né, no momento em que ele está fazendo a compilação, ele vai criando símbolos que você define com esses defines. Então, apareceu um define, ele cria lá uma entrada na tabela e coloca o nome do símbolo e, porventura, se tiver algum valor associado a ele. Então, caso o símbolo não exista na tabela, se não existir na tabelinha, o que é que ele faz? Ele compila o que estiver entre essa linha e o endif que aparece. Então, ele vai compilar o que tem lá dentro, se porventura esse símbolo não existir. Caso o símbolo exista, o que ele faz? Esse trecho de código aqui todinho, ele não é compilado. O compilador pula direto para a linha que vem logo aqui abaixo. Como não tem nada, ele não vai compilar mais nada no caso desse arquivo aqui. Então, veja só. Se eu estivesse compilando o arquivo vetor2d.h, o que é que ele vai fazer? Ele vem aqui nesse código e compila o que tem aqui. Se não estiver definido vetor2d.h, defina vetor2d.h. E olha, essa compilação só acontece quando eu estou preparando a compilação de main.cpp. É quando ele vai incluir esse header aqui no processo. Você nunca compila direto o .h não, você só compila os CPPs. Então ele está compilando main, incluiu o vetor2d.h e verificou. Não está definido o vetor2d.h, aí aparece lá a tabela. Na tabela de símbolos, por enquanto está vazia, não tem nada definido lá dentro. Então, como não está definido, ele vai compilar o que se segue. Define vetor2d underline h. Vetor2d underline h. Apareceu uma tabelinha de símbolos. Aí ele continua compilando a classe. Verificou a declaração da classe, a declaração foi compilada e chegou até o endif. Perfeito, né? Conseguiu fazer a declaração. Aí depois foi compilar o vetor 3d.h. Quando ele foi compilar o vetor 3d.h, o que é que ele verificou? É que no vetor 3d.h havia essa inclusão aqui.
novamente. Então, como a inclusão está lá, ele tem que compilar a inclusão. Compila a inclusão. Quando ele compilar a inclusão do vetor 2D.h, ele vai chegar nessa primeira linha daqui. Aí ele verifica. Se não estiver definido o vetor 2D.h, defina. Deixa eu ver se não está definido. Quando você vai na tabela de símbolos, você não, né? O compilador vai na tabela de símbolos e ele verifica. Está definido o vetor 2D.h. Então, se está definido, isso aqui não será recompilado. Isso, gente, é um mecanismo de proteção muito inteligente e legal. Por quê? Porque evita que você faça redeclarações de classes, de tipos de dados que você porventura já declarou. Então isso arranja uma maneira de que você compile esse arquivo para um CPP no exato momento em que você passou pela primeira vez por ele. Quando você passa a primeira vez é que esse arquivo é compilado. Todas as outras vezes ele não será reprocessado, esse trecho de código. E é por isso que todos os arquivos em C, que você trabalha arquivos de header, normalmente possuem esse tipo de mecanismo de proteção dentro dele. São duas linhas no início e uma linha no final do arquivo. Tá em tudinho. Você pode perceber, dá uma olhada que você encontra. E normalmente o nome do define ele casa, é bem parecido com o nome do arquivo que você está usando. O meu arquivo é vetor2d.h, o nome do define é vetor2d_h. Por que isso? Porque facilita você fazer o casamento entre o arquivo que está no projeto e o nome do arquivo de header. Porque num projeto que você cria, você não vai ter dois arquivos com o mesmo nome, né? Não vai fazer isso daí. Então cada arquivo tem o seu próprio nomezinho separado. Tá bom? Então é isso, né? A gente conseguiu fazer com que o projeto fosse todo compilado, executado. Está aqui, ó, o 3, né, que eu fiz a implementação. A função principal agora, ela faz a execução ao uso da classe direto. E olha como a compilação se dá. Deixa eu limpar aqui o código e refazer a compilação para você ver. Ele vai compilar esses dois arquivos, o vetor2d.cpp e o main.cpp. Compilou, foi rapidinho. Compilou o main.cpp. Apenas compilou aqui a linha, o flag do GCC para dizer que é apenas compilação e não link adição. Gerou o main.or, compilou o vetor2d.cpp e gerou o vetor2d.or. E finalmente fez a link adição de tudo. Legal. Agora vamos alterar somente vetor2d.cpp. Salvar e recompilar. Alterei o vetor2d.cpp, ele só compilou o vetor2d.cpp. Alterei o arquivo main.cpp, ele só recompilou o main.cpp. E no final faz a link adição de tudo. Tem que fazer porque, né, uma pecinha do quebra-cabeça foi modificada. Você tem que refazer toda a conexão de novo. Tá? Então é isso. Senhor programador, quando estiver desenvolvendo em C++ daqui para frente, cuide de trabalhar em módulos. Você cria essa prática e essa prática vai te ajudar a criar programas de forma mais fácil e mais focada no futuro. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o que a gente passou e até uma outra oportunidade de aprender um pouquinho mais com a gente aqui no canal.